no último vídeo vimos que os aliados estavam indo bem, com a Ucrânia tendo basicamente todo o controle da Rússia e o Brasil capturando São Petersburgo. E a Bielorrússia não existindo mais e a Polônia sendo atacada pela Lituânia. Bom, se você não sabe, essa é a parte 2 da Terceira Guerra Mundial Alternativa. Então, se inscreve no canal aí, porque me ajuda muito. Eu tô planejando mudar o nome do canal, porque esse canal não é mais de apenas Clash Royale, e sim de Age of History também. Então, vamos pro vídeo logo. E se acontecer algum exagero, pode ficar tranquilo, porque isso não vai acontecer, e também não tô querendo que isso aconteça, só pra avisar. Vamos pro vídeo logo. A Itália acaba dominando a Turquia e a Bulgária juntos, se tornando o primeiro país do mundo que conseguiu dominar os dois no mesmo território. Bom, os ucranianos, que tinham o controle de Stalingrado e várias cidades importantes, e também estavam cercando Moscou, os russos ficam numa situação completamente crítica. E o país estava numa situação tão crítica, mas tão crítica, que eles até entraram em revolução, e as batalhas vão ser lutadas por crianças, mulheres e idosos. Porém, uma coisa muito impressionante aconteceu e muito boa para os russos. Não sei o que aconteceu, mas ninguém sabe o que aconteceu, mas simplesmente Deus enviou 600 milhões de soldados para a Rússia. E com isso eles conseguiram várias cidades importantíssimas ainda se livrar do cerco e atacar os ucranianos. Com isso, vendo que os ucranianos estavam numa situação mais crítica do que a Rússia, os americanos, junto com os coreanos, lançam um ataque aos russos aqui na Sibéria, tentando chegar a Moscou. E em menos de um mês, os soldados americanos, sem descanso, conseguiram cercar Moscou. Um negócio muito impressionante, que ninguém conseguiu fazer. Dessa vez foi Deus que ajudou os aliados. Enquanto isso, os coreanos capturam várias províncias, como essa ilha, que eu não sei o nome, desculpa. Também começam a capturar várias províncias siberianas. Também capturam o extremo oriente russo e chegaram totalmente no extremo oriente russo. E dominaram boa parte da Rússia. Com isso, os russos, que estavam lidando com ucranianos, americanos e brasileiros, os russos acabam se rendendo. Por esse motivo, a guerra acabou na Europa. Porém, antes da Rússia morrer, ela havia pedido ajuda para vários países ao redor do mundo, como é o caso de alguns países europeus e países da América. Com isso, a guerra ainda continua na Europa e na América do Sul,
Não, na América. Os russos pediram ajuda para a Hungria, a Áustria, a República Tcheca, a Eslováquia e a Croácia. E com eles começam a invadir a Alemanha e a Itália. Porém você agora se pergunta, para onde que os russos estavam com a cabeça? Eles acharam mesmo que esses países iriam vencer a OTAN, uma aliança militar com países gigantescos? Bom, sim. Tchecoslovacos e austríacos invadem conjuntamente a Polônia, a Alemanha e a Itália e a Polônia. Também os austríacos aceitaram a proposta porque eles queriam reviver o Império Austríaco. E a Áustria ataca a Hungria, desfazendo uma aliança global. Também eles invadem a Tchecoslováquia e a República Tcheca. Com isso, os austríacos mudam de lado, entrando do lado da OTAN. E ainda conseguindo boa parte do Império Austríaco. Os austríacos conseguem várias províncias importantíssimas para formar um Império Austríaco. E ainda eles invadem a Romênia. E ainda conseguem reviver o tão sonhado Império Austríaco depois de 200 anos. Não completou 200 anos. 150 anos, bora dizer assim. Com isso, eles conseguem reviver o tão sonhado Império Austríaco. Os austríacos entraram do lado da OTAN. E eles começam a invadir a Bósnia e Herzegovina, que a Rússia também pediu ajuda para a Bósnia e Herzegovina. Os austríacos acabaram com o país em segundos, literalmente. Com isso, com toda a catástrofe da Europa, só faltava acabar com a Suécia e com os países bálticos. E a Lituânia estava completamente agressiva e atacava qualquer pessoa na rua que eles achavam ser poloneses. Independentemente se era um bebê, eles iriam matar. Mas com a ajuda dos austríacos e alemães, os poloneses conseguem se recuperar e ainda invadir a Lituânia e acabar com os lituânios. E com isso, com o caminho livre, a Estônia e a Lituânia se rendem, porque eles saberiam que não conseguiriam vencer de um país gigantesco. Porém, enquanto todo mundo estava se matando na Europa, vários países sul-americanos, basicamente todos os países da América do Sul, declararam guerra ao Brasil porque esses países sul-americanos pediram ajuda. A Rússia pediu ajuda a eles. Os americanos e brasileiros facilmente dominam a Venezuela, que eram seus maiores inimigos, a Colômbia, o Equador
e o Peru. E os americanos ainda lançam um ataque contra os bolivianos, onde os bolivianos não se rendem. Mas os chilenos lançam um ataque contra os americanos no sul peruano. Mas os argentinos também lançam um ataque contra os brasileiros aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Porém, os brasileiros eram muito fortes, continham um exército muito grande. Além disso, o Uruguai se rende porque eles só aceitaram a proposta da Rússia, porque eles estavam com dó, literalmente. Com isso, o Uruguai volta a ser a Latina. E com isso, os brasileiros, usando os soldados que estavam na Cisplatina, começam a atacar a Argentina, capturando várias províncias e ainda conseguindo defender dos americanos e lançando um ataque contra os bolivianos. E com isso, o Brasil consegue facilmente dominar o Chile e o resto da Argentina. Para os brasileiros, essa tarefa foi muito fácil. Literal. Calma aí, galera, desculpa aí. Vendo que a guerra estava completamente perdida, os bolivianos e os paraguaios se rendem. Dando assim ao fim a uma das guerras mais sangrentas que o mundo já teve. O Tratado de Moscou, o comunismo não iria mais existir. E também a Rússia perderia muitos territórios importantíssimos para a Ucrânia, a Polônia e para o Brasil. Sim, o Brasil participou da guerra e conseguiu São Petersburgo. Além da Finlândia ganhar alguns territórios aqui no norte. Também dos americanos capturarem toda a Sibéria. Sim, toda a Sibéria. Apenas a Rússia ganhou 2 províncias do Cazaquistão. E você me pergunta por quê? Porque sim, tô nem aí. Bom, com a criação do Império Austríaco 2.0, o Império Austríaco conseguiu basicamente todos os territórios que eles tinham, mais essa parte aqui, ó. E a Itália aceita a Áustria ganhar esses territórios aqui, já porque eles já tinham a Bulgária e a Turquia. Ou seja, não tinham porquê deles perderem território para ganhar muito. Além disso, é criado um quarto Reich. Mas calma aí, esse Reich não vai ser fascista ou
ou meio que comunista, vamos dizer assim. Ele é totalmente capitalista e não tem nada. Os alemães também conseguiram Riga e algumas partes da Polônia. E a Polônia deixa a Alemanha ficar com esses territórios porque eles já tinham todos os países bálticos e partes da Rússia. Esse tratado seria humilhante para a Rússia, porque eles perderiam mais da metade do seu território. E com isso, o maior país do mundo seria os Estados Unidos. Na América do Sul, as fronteiras ficaram assim. Basicamente, a América do Sul vai ser comandada pelos Estados Unidos e pelos brasileiros. Só faltaram capturar as Guianas e o Suriname. E o mundo viveu em paz. Bom, galera, esses foram bons os 2 vídeos que, na minha opinião, da Terceira Guerra Mundial Alternativa. Se eu errei, eu falei algo de errado, pode comentar que eu errei, porque eu não sou muito ligado à política e geografia, então se eu errei, eu falei alguma coisa de errado, pode comentar, porque eu vou estar sabendo. E vou dar um coraçãozinho no seu comentário, tá? Então, é isso. Se inscreve no canal aí, porque eu quero bater 40 inscritos. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, porque aí você recebe todas as notificações do canal. Tipo, eu dei um coraçãozinho no seu comentário, eu postei algum vídeo, então faz isso, porque me apoia muito. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau, até o próximo vídeo. Tchau!